Fala aí galera, beleza? Tudo certo por aí? Vocês acham que a informação tem um preço ou ela é gratuita? Vamos falar um pouco sobre isso? Meu nome é Diego Lauksin, eu sou escritor e antes de tudo quero lembrar de baixar o meu conto do momento, O Destino de Zeta Leones, que é um conto integrante do universo de Aurora Estelar, o meu próximo livro. E se prepare, pois dia 12 de outubro é o dia do lançamento do meu livro. Estejam ligados! Lá em 99, assim, quando eu vi a internet pela primeira vez, eu fiquei fascinado com o que eu descobri. Eu não era só um nerd, mas também um cara que gostava de descobrir coisas, e a internet era um mar infinito, lá eu podia encontrar o que eu quisesse. Com o tempo as coisas foram aumentando ainda, foram ficando ainda maiores, mais profundo até chegar no que, mais ou menos no que a gente tem hoje, assim. Eu acredito muito ainda que teremos muito chão pela frente, muita coisa vai acontecer, a internet ainda vai crescer bastante, vai aparecer coisas novas. Um exemplo é a tal internet das coisas, que é o que está em alta agora, basicamente você controlar coisas que estão conectadas à internet, como geladeira, chopeira, câmera, coisas que foram começando com minha câmera em casa, um sensor em casa, enviando sinal para uma central de segurança, agora elas começam a ficar mais controláveis. Por exemplo, a chopeira que você pode comprar pelo Facebook, sei lá, e sai o chopp. Ou Alexa, que você pode de repente configurar para... Eu não sei se a Alexa faz isso, mas esse tipo de controle você pode começar a preparar isso para que você já deixe, por exemplo, alguma coisa esquentando na tua casa quando você sair do trabalho. Uma coisa que eu acho que é um futuro eminente é os carros controlados pela internet. Pense no quanto isso é fabuloso. Hoje você dirige teu carro e aí todo mundo para no sinal vermelho. Quando o sinal liga, vira verde, o primeiro carro acelera, o segundo carro acelera, o terceiro carro acelera. Só começar a levar o mundo para esse lado dos carros serem automatizados e interligados na rede de internet, nós podemos fazer um esquema em que todos os carros saibam o momento de arrancar e o cara que está por último na fila, ele já vai arrancar o carro dele desde o primeiro momento. Eu acredito muito que o carro, ele é uma coisa que ele tem que deixar de ser essa máquina pilotável pelo homem e começar a se tornar pilotável por uma entidade maior ou a própria inteligência do teu carro, que consiga se comunicar com uma central de comunicação, por exemplo, para saber o status do tráfego, ou uma central maior que envie sinais para o teu carro. Que eu acho que eu não estou muito acompanhando essa história da automação de carros, mas eu acho que está indo para esse lado, para o controlador ficar fora, lá em algum lugar da internet, e controlar o teu carro remotamente. É por isso que há uma forte expectativa em relação a 5G, porque ela vai dar mais responsividade e possibilitar fazer melhor esse tipo de comunicação. Mas até chegar nesse futuro, a lá Jetsons, onde tudo é automatizado e tudo acontece remotamente, acho que a gente tem um chão muito grande para percorrer e principalmente algo que está muito em voga agora, que é a qualidade da informação. Uma história que eu gosto de contar bastante em relação a isso é o meu crescimento como engenheiro de software. Eu me formei em engenharia de computação há mais ou menos uns 15 anos atrás já, e eu aprendi basicamente um monte de teoria na área de computação e eu saí de lá programando C++. Arrumei um emprego onde eu trabalhei com C++ por 5 anos, mais ou menos, por 4 ou 5 anos, e nesses 4 ou 5 anos eu tive uma oportunidade de pular para um outro projeto da empresa. Só que o projeto era web, eu não entendia nada de web. Então como eu gostava bastante de pesquisar e de investigar e aprender coisas na internet, eu fui lá e fiz um curso por mim mesmo, investiguei bastante. Algumas pessoas me ajudaram a encontrar o caminho das pedras, mas em geral eu fui pesquisando na internet, fui aprendendo e descobrindo e entendendo como esse paradigma web funcionava para desenvolvimento de aplicativos web. E quando a oportunidade se deu, eu consegui mudar de projeto na empresa e comecei a trabalhar com web e é o que eu faço desde então. Eu trabalho com web desde esse dia. Então eu gosto de falar que eu me sinto um cara autodidata, que eu gosto de aprender sozinho. Às vezes eu até aprendo coisas que talvez não sejam tão úteis para aquele momento. Eu gosto de ler, gosto de entender, ler livros sobre coisas curiosas e depois eu acabo não usando aquilo. Como, por exemplo, aprender marcenaria e daí depois não fazer nada que o marceneiro faz. Mas juntando essa minha habilidade de ser autodidata com a internet, acaba que facilita um pouco quando eu quero aprender alguma coisa que está disponível na internet. Então, a informação está disponível na internet, eu vou lá, pesquiso, eu encontro ela, eu leio, eu aprendo, posso praticar por ali e começar, pelo menos, os primeiros passos na área de alguma área nova que eu quero aprender, eu consigo fazer isso. Beleza, eu falei de como a internet é legal, de como você pode aprender as coisas com ela, que é mais ou menos o que eu aprendi, qual é o caminho que eu segui. Falando parece ser simples, parece um coach falando, né? O coach vai lá e diz que tudo é simples, só depende de você. Depende de você, mas não é, a gente sabe que as circunstâncias não são sempre favoráveis. O que eu falei até agora da engenharia de software e da internet é que eu queria falar um pouco de como a informação ela é boa.
sim, em certo aspecto boa, né? Ela tá ali, você pode usar ela, você pode aprender com ela, você pode se desenvolver profissionalmente com ela, você pode se entreter com ela. A informação, ela está disponível para você na internet, onde toda a informação, digamos assim, fazendo uma comparação, você não precisaria ter uma biblioteca que está em outro estado para pegar um livro que só existe lá. Geralmente, na internet você encontra quase tudo lá. Não encontra tudo, mas tem bastante informação e dá para fazer bastante coisa e aprender bastante coisa com a internet. Agora, qual que é o outro lado disso? Um exemplo que eu posso dar de um outro lado disso seria um desenvolvedor que criou um programa, criou um código. Ele colocou esse código na internet e falou assim, olha que legal esse código que eu fiz, certo? Tá lá disponível. Aí, esse código está lá disponível, outra pessoa pega aquele código, faz uma análise nele e resolve pegar outro trechinho de código e colar no código dele lá. Afinal, o cara disponibilizou ali gratuitamente, resolve o problema de outra pessoa. Outro vai lá e reescreve ele mais ou menos parecido, conforme está adaptando para o teu problema, e bola para frente. Anos depois, vai lá e acha um bug naquele código. Primeiro, desse pequeno teatrinho que eu escrevi, quais são os principais problemas? A qualidade da informação. O primeiro cara que forneceu um código com problemas. Então, tipo, não vou dizer que é por maldade, eu acho que é mais por ingenuidade. Às vezes uma pessoa não tem noção ou ainda é inexperiente, ou inexperiente naquela área, acabou por divulgar um código que não tinha qualidade, ou até ele não tinha interesse em ter qualidade naquele código. Ele fez o código, apresentou e passou e colocou ali, para quem quisesse ver o código dele, palpitar, conversar, trocar ideia. Então, o primeiro problema seria a qualidade desse código. E onde que mora o principal problema? Não é muito em quem distribuiu o código, mas em quem copiou, né? Quem copia tem que fazer uma análise crítica. Tipo, eu, como programador, eu sempre que vou copiar um código, eu faço uma análise crítica. Então, eu faço uma análise qualitativa daquela informação. Ou seja, eu tenho que garantir a qualidade daquela informação. Esse é o meu dever. Se eu estou pegando aquele código e adaptando para o meu programa, eu tenho que garantir a qualidade dele, porque é a qualidade do meu programa que está em jogo. Vamos pegar esse ponto aí da qualidade do código e comparar tudo que eu falei de programação, da área de programação, desenvolvimento de software, e fazer uma breve comparação com notícia. Notícia do dia a dia. Aquela notícia que você lê no jornal, aquela notícia que você recebe no WhatsApp ou que você lê no Twitter. Qual que é a semelhança entre as duas? Que elas chegam até você ou vêm ou você encontra e você absorve ela. Só que a pessoa que divulgou essa notícia pode ter verificado a qualidade dela, botado uma verdade na internet, ou mandado uma verdade para você, ou ela pode ter sido desleixada e enviado uma mentira para você, ou ela não percebeu que era uma mentira e pode mandar essa mentira para você. Enfim, várias coisas aqui, essa informação chegou até você. Você tem que fazer a sua análise qualitativa sobre ela. Não é só você pegar e absorver ela. Você tem que... Não é papel de quem está transmitindo que é falar a verdade. Você também tem que garantir que aquilo que você está lendo e passando adiante é verdade. E nisso que eu falei até agora, o cerne que eu quero chegar é basicamente o que está acontecendo agora no nosso país em relação a verdades e mentiras, ou seja, as tais fake news que estão aí a todo vapor na internet, né? Esse é um assunto bastante polêmico nos tempos atuais. Principalmente hoje em dia, algumas das verdades elas estão presas atrás de paredes que você só consegue remover se você pagar, que são as chamadas de paywalls. Basicamente assim, por exemplo, Estadão, Folha de São Paulo, e vários outros norte-americanos em qualquer lugar do mundo, são jornais que são jornais vistos como boas fontes de informações, que validam bem as informações antes de passar adiante, só que eles são pagos. Para você ler um jornal desses, você tem que pagar para você poder acessar o site deles e ler essa informação que é dita verdadeira. Então, olhando por esse espectro, nós conseguimos ver que uma boa parte das verdades são pagas. Só quem tem dinheiro consegue pagar. Digamos assim, que alguém que tem acesso à internet, mas não tem um dinheiro para pagar um jornal desses, ele não vai conseguir acessar essa informação. Agora, se você for olhar pelo outro lado, vamos supor que, apesar dos alinhamentos políticos que a maioria desses jornais tem, eles são vistos como boas fontes de informações. Em geral, passam notícias verdadeiras, mas de vez em quando deixam escapar umas mentiras. Se nós for olhar pelo outro lado da moeda, que é as plataformas de distribuição de mentiras, de fake news, eles são todos gratuitos. Você entra lá no site e as mentiras estão todas ali. Vai ter algumas verdades lá naquele site, mas também vai ter um monte de mentira. Outra coisa também, as mentiras chegam pelo Facebook, Twitter, WhatsApp, não tem nada validando aquelas notícias ou nada que garanta que elas são verdade ou mentira, a não ser a fonte, e muitas vezes essas fontes são até os próprios portais de fake news. Há um tempo atrás eu escrevi uma frase que era mais ou menos assim: a verdade é paga, mas a mentira vem de graça. Mas tem um artigo de Nathan J. Robson, eu vou deixar o link aqui embaixo, que fala exatamente sobre esse assunto de pagar pela verdade e ter a mentira de graça.
Agora, eu também não tô aqui para julgar o portal que cobra pela notícia verdadeira, porque no fim das contas, esse jornal tem que pagar os jornalistas deles, tem que pagar a plataforma para ela ficar online, a galerinha que vai lá e monta o site, etc, etc. Eles têm que pagar essa galera. De onde vem esse dinheiro se o portal não for pago? Uma boa associação seria associar o jornal no passado. Se no passado você pagava pelo jornal na rua, o papel, tu vai lá e paga e pega, por que você não vai pagar pelo jornal online? E por outro lado também, lá antigamente, quando não tinha internet, você ia na padaria, o padeiro te falava uma mentira, ou uma verdade, uma fofoca. Tu ia lá comprar o pão, ele já ouvia as fofocas do dia a dia. No meio dessas fofocas, vinha trechos de coisas que ou que eram mentiras, ou que alguém mentiu propositalmente, ou se distorceu no meio do caminho, etc, etc. Então esse lance de que a verdade é paga e a mentira vem de graça, ela não é de hoje, não é uma coisa da internet, é uma coisa da história. Ela está na história. Agora pensando um pouco mais, indo um pouco mais a fundo nesse assunto, talvez, não que eu goste, mas talvez esse seja o paradigma que a gente vive. As boas informações, elas estão nas mãos de quem tem dinheiro. E isso que eu tô falando não é tão loucura assim, se tu parar para pensar que os maiores segredos estão nos cofres de grandes instituições ou países que possuem bastante dinheiro. Vamos dar um exemplo aqui. Quem hoje tem os maiores projetos para enviar foguetes para o espaço? Está numa mão de uma empresa aí. Quem hoje deve ter os maiores segredos militares para usar em guerras? Deve estar na mão de um país aí. Então é mais ou menos isso. Se você tem capital, dinheiro para você investir em pesquisa, você vai investir em pesquisa que vai gerar conhecimento, informação, mas você vai guardar essa informação para você, porque tu vai usar ela para ganhar mais dinheiro. E aí informação gera dinheiro, dinheiro gera informação. E daí isso no Brasil, por exemplo, onde a gente tem uma diferença social muito grande, vai ficar muito perceptível. Se você olhar para a realidade da favela e a realidade dos bairros nobres, você vai ver. Se nós pegarmos as escolas públicas que estão em bairros mais nobres, elas são mais bem cuidadas do que as que estão na periferia. E não só a qualidade da infraestrutura, a qualidade do ensino certamente vai ser melhor aqui do que ali, porque o meio também faz parte da educação e da passagem de informação. Na minha cidade, relatos de pessoas que falavam que iam para a escola e chovia dentro da sala de aula. Isso é inaceitável. Como é que uma criança vai aprender se durante um dia de chuva está chovendo em cima da sua carteira? Aquele ambiente não proporciona que a informação saia da cabeça de um professor e vá para a cabeça de um aluno. Já eu que estudei em colégio público, eu nunca tive esse problema, eu nunca vi isso acontecer. Isso para mim nunca se tornou cogitável. E daí esse é um outro ponto. Se você sair da pública e ir para particular, que é onde as pessoas podem pagar para estudar, ali o ensino é muito superior. Em geral, a gente sabe que tem alguns casos onde esse balanço é diferente, mas no geral é assim. Mas também gosto de pensar um pouco positivo, que nem todas as instituições do mundo estão pensando em guardar os conhecimentos para eles e não compartilhar essa informação, ou que tenham esse interesse conspiratório de manter a informação na mão dos ricos. Eu acho que muita gente que é rica, ou seja, que tem poder, né? Não é só questão de riqueza, mas questão de poder, tem interesse no aprendizado ou na passagem de informação. Eu gosto de ser um pouco otimista nesse assunto e achar que empresas podem estar interessadas em disseminar informação para que nós tenhamos pelo menos algum nível de informação básica, para a gente acabar com analfabetismo, miséria, esse tipo de coisa. Um exemplo de empresa que não ganha dinheiro fazendo as coisas, mas deve ganhar várias outras coisinhas por aí, é, por exemplo, aquela ali Sleeping Giants, é um movimento para derrubar portais que disseminam ódio e fake news. E por fim, eu puxo mais um elo no que eu falei no outro vídeo sobre linchamento virtual, sobre cancelamento, que é, eu acredito, não que eu goste, não é algo que eu queira, eu acredito que a internet ela vai ser completamente controlada. Você vai entrar na internet, no teu celular ou na tua casa, mas com o teu CPF, ou o CPF da tua família, e vai ter um rastreamento completo para saber quem que você é, o que você está fazendo, ver onde você está acessando, para saber se você é você que foi lá e falou mal de uma pessoa, ou que você que criou uma fake news. Os governos mais autoritários, por exemplo, vão gostar bastante disso, só que isso traz o outro lado da moeda, que é ao mesmo tempo que você controla os usuários de internet para saber se eles estão mentindo, você também pode controlar para saber os que estão falando a verdade e mal de você e começar a reprimir essas pessoas. Ou talvez a gente consiga em algum momento continuar com a internet livre, bonita como ela é hoje assim, mas pra gente chegar nesse nível a gente ainda vai ter que penar muito. Então galera, me fala aí, nós mesmos sem interferência do governo vamos conseguir acabar com as fake news, botar mais qualidade no nível de informação que nós temos por aí? Ou a gente vai chegar nesse nível onde os governos vão ter que nos limitar para poder descobrir quem está mentindo ou fazendo alguma coisa errada na internet? Diz aí. Então, e não esqueça de conferir o meu conto, Destino de Zeta Leones, mais um conto integrante aí do Universo Aurora, também leia A Grande Fila, que é o prequel do Aurora Estelar, e se prepare para o Aurora Estelar, que será lançado dia 12 de outubro. Também não deixe de escutar o meu podcast
Podcast, que é o podcast que eu já lancei algumas semanas atrás, e agora terei episódios de 2 ou 3 em 3 semanas. Para quem gosta de ouvir um podcast, é a oportunidade de ouvir os meus contos aí. Então, galera, até mais e que a aurora de um novo dia ilumine a todos nós.